Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos numa série de vídeos em que eu estou te ensinando a trabalhar com o Ansible para que você consiga trabalhar com todas as atividades de sysadmin de forma automatizada. Então essa é uma playlist, que te ensina desde a instalação do Ansible até a parte mais avançada. Estamos caminhando, e eu tenho uma sequência de vídeos aqui que eu estou te ensinando. Já ensinei como fazer a instalação, como fazer os primeiros testes, como executar comandos do modo ad hoc, como criar um playbook, como criar as ações dentro do playbook, mais de uma ação dentro do playbook. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com variáveis. Eu me chamo Marcones Nunes, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva no canal, ative os sininhos para que você receba as notificações. Isso vai ajudar demais o canal. Se você assistiu o vídeo até o final e não deixar o like, o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo, tá? E se esse vídeo realmente ele te agradou, se ele te ensinou algo, deixa o seu joinha, não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante, Esse canal vai ser divulgado para outras pessoas. E se ele te ajudar, você pode também compartilhar com seus amigos, com outras pessoas, e você pode fazer a nossa propaganda aí. Bom, beleza? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Olha só, nesse vídeo de hoje, então, eu vou ensinar a trabalhar com variável. Existem algumas situações em que é interessante você criar um arquivo com as variáveis ou ainda declarar, porque à medida que eu vou adicionando as variáveis, nós vamos aprender à frente a trabalhar com loop, vai ser muito importante isso. Trabalhar com tarefas ou com funções vai ser muito interessante você entender essa questão de variável. Então, o primeiro contato que nós vamos ter com variável, eu vou criar aqui um diretório. Vou criar aqui um diretório, vou chamar ele de variable, tá? Bom, um nome qualquer, só porque realmente eu quero trabalhar com esse nome. E aqui dentro eu vou criar primeiro aquele nosso arquivo Ansible, Na verdade eu vou copiar ele daquele nosso diretório anterior, aquele teste que nós criamos, O arquivo ansible.cfg e o arquivo de inventário, tá? E o inventory. Bom, então esse nosso arquivo Ansible, nós criamos ele em um vídeo anterior, ele tem apontando para o nosso inventário, tá? E o arquivo Inventory, ele tem dois grupos, um agrupamento de grupos e ainda tem uma máquina fora do grupo, tá bom? Bom, nós vamos criar então um arquivo de playbook que vai ter as tarefas que devem ser executadas dentro dessa nossa ação. Eu vou colocar duas ações para que ele execute, tá? Então, vamos aqui criar, vou chamá-lo de playbook, poderia ser qualquer nome, tá? O nome não influencia nesse momento, ele é um arquivo no formato YAML. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma ação, Então eu tenho que criar aqui uma ação, vou dar um nome para ela, tá? Vou colocar o seguinte, install http server, tá? Simples assim, httpd server. Então esse é uma ação. Essa ação ela vai ser executada nos hosts, vou executar lá no web server, tá bom? Então em ação. Só que agora eu vou adicionar aqui um campo novo, que é um campo de var, ou seja, de variáveis. Então as informações que eu adicionar na variável eu posso reaproveitar dentro do meu código. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada webpkg, indicando aqui que vai ser o meu pacote web. Qual o pacote? HTTPD. Tá? Esse é o nome do pacote. Então aqui eu tenho uma chave e tenho um valor. Tá? Eu vou adicionar também aqui um file, que é o nosso pacote, o file que é o pacote que eu vou instalar como file. Bom, na verdade o file já está instalado, mas eu vou colocar como se ele não tivesse instalado e eu precisasse instalar o pacote chamado FileOG. Ou ainda, se eu precisar informar qual é o meu file, eu chamo então o FileOG, tá ok? Bom, uma vez que o meu serviço vai estar instalado, o meu pacote vai estar instalado, então eu posso, toda vez que eu precisar da referência do HTTP, eu chamo o HTTP. Só que eu vou criar também aqui um service, O service eu vou colocar como HTTPD também, porque toda vez, na verdade, vou diferenciar aqui, Vamos colocar assim, web_service, que aí quando eu fizer referência ao service, eu chamo essa variável HTTPD service, ok? Bom, e também eu vou criar aqui uma função, Na verdade, eu vou utilizar outro nome aqui, vou colocar como... eu coloquei como web service aqui em cima, deixa eu usar uma melhor estratégia aqui. Na verdade, o web service eu vou chamar só HTTP, que é o nome do serviço HTTP. Eu poderia usar aqui um SSL service, que aí eu colocaria o HTTPS.
Bacana? Então, basicamente, esses dois serviços aqui. Bom, isso aqui então são as variáveis. O próximo passo agora, ó, eu vou colocar no mesmo alinhamento aqui as minhas tasks, né, as minhas tarefas. Tá vendo? Ó, que ele está no mesmo alinhamento de var. Tá? Então, esses itens aqui dentro de var fazem parte, ou seja, web server, file, ou seja, web package, o file package, o web service e o SSL service faz parte de var. Né? E aqui task é onde vai estar minhas tarefas. Tá? Bom, a primeira tarefa que eu vou adicionar aqui vai ser a tarefa de instalação do pacote. Né? Está tentando arrumar aqui a minha indentação. Então vamos ver o seguinte, instalação, vou colocar assim, dos pacotes necessários. Tá? Então, qual é a atividade? É uma tarefa que vai executar o YAM. Qual o nome do pacote? Bom, eu vou pedir então aqui para ele instalar. Vamos fazer o seguinte, vamos instalar aqui também o SSL PKG, né? Que aí é o pacotinho Mode SSL, tá? Bom, esse é o módulo SSL que vai instalar o HTTPS, né? Então vamos instalar. Beleza, então aqui no nome do pacote eu vou colocar uma lista com todos os pacotes que eu quero que ele instale. Então eu vou pedir para ele instalar e aqui eu vou fazer a chamada da variável. Nesse momento aqui, detalhe que tem que estar entre aspas, né? Utilizando então essa chave, abre chave, eu vou dar um espaço aqui dentro e vou digitar o nome do web_pkg, aí dou um espaço, isso aqui vai fazer com que ele pegue o valor que foi declarado aqui em cima, como web_pkg, no caso HTTPD, e preencha nesse lugar. Então ele vai fazer a instalação do pacote HTTPD. Tá? Eu vou repetir a ação para que ele instale também o pacote, vamos pedir para que ele instale também o file PKG, né? E também vou pedir para que ele instale o pacote, vamos colocar aqui o SSL_PKG. Tá? Então veja que eu estou chamando as variáveis, aí eu poderia ter uma lista imensa ali. Quando eu trabalhar com o looping vai ficar muito mais prático isso aqui, mas só para a gente ter essa primeira visão da variável. Ela foi declarada ali em cima e aqui embaixo eu estou fazendo a chamada dela, né? Então, uma forma bem simples. E aqui então eu vou indicar o state que eu quero que esses pacotes estejam presentes, né? Então eles estejam instalados. Ou melhor, vamos colocar na última versão, né? Porque pode ser que ele tenha o Fire, por exemplo, pode ser que ele tenha um pacote para atualizar. Então, ele vai atualizar esse pacote quando nós executarmos aqui o comando, tá bom? Então, esses são os pacotes que devem ser instalados. Depois disso aqui, nós vamos pedir para ele fazer uma outra tarefa, tá? A outra tarefa é poder iniciar o serviço junto com o boot e também dar o start inicial das aplicações, né? Então, vamos colocar assim, ó, iniciando o serviço HTTPD FileD, vou colocar uma vírgulazinha aqui, né? Tá? E o módulo SSL não precisa, né? Na verdade, então vai ficar assim, ó, e FileD, né? Iniciando os dois serviços. Bom, aí qual o módulo que eu vou utilizar? O módulo Service. Vamos indicar agora o nome, tá? Bom, aqui eu vou fazer separado, né? Eu tenho que primeiro iniciar um, depois iniciar o outro, tá bom? O primeiro que eu vou iniciar vai ser o serviço chamado... Aí eu vou colocar aqui a variável FileD PKG, que é o mesmo nome, né? O FileD é o nome do pacote e é o mesmo nome do serviço, né? Então eu vou iniciar o serviço do FileD e eu quero que ele esteja habilitado no boot. Então enable igual yes, ou verdadeiro ou falso também poderia colocar, né? E o state que ele esteja iniciado, né? Start. Tranquilo? Esse é o primeiro service. Vamos... na verdade eu coloquei aqui como iniciando o serviço, mas nós vamos separar isso aqui, né? Vamos colocar assim, ó. Esse daqui eu vou iniciar o HTTP. E nesse de cima eu vou iniciar o FileD, né? Então vai ficar assim a nossa configuração. Service name. Bom, aí aqui eu tive que criar uma variável diferente porque o nome do serviço ele não é HTTPD.
o nome do serviço é HTTP. Então eu vou colocar assim, ó, Web Service, né? Que aí eu vou chamar a variável Web Service, que é essa daqui, que vai chamar o HTTP. Tranquilo? Bom, ela também vai estar habilitada no boot. E o state, né, vai ser iniciada também. Started. Bacana? Bom, não precisa habilitar dar o start no HTTPS, tá? Por quê? Por padrão, quando eu der o restart no Apache, o módulo estando instalado, ele já vai iniciar, né? Então, ele já vai iniciar os dois. Beleza? Então, já iniciamos. Vamos fazer o seguinte, no próximo passo agora eu vou habilitar o FireOD, né? Então, FireOD, ou melhor, vamos colocar aqui um name, né? Indicando o que eu vou fazer, né? Liberando as portas, tá? Então, a primeira porta que eu vou liberar através do FireOD, nós vamos chamar aqui a opção Service, aí vou chamar o serviço, no caso aqui eu vou chamar a variável, entre aspas aqui, tá? A variável tem que ser sempre entre aspas. Então, nós vamos chamar aqui a variável Web Service. Opa, aqui em cima o serviço, na verdade, vai ser o HTTPD, né? Aqui embaixo que é HTTP, mas aqui eu vou ter que chamar o Web PKG, que é HTTPD mesmo, né? Tá? O nome, quando eu starto o serviço, é o HTTP, no caso vai ter que ser o HTTPD, tá? E aqui embaixo é que eu coloco o Web Service. Então, ainda bem que eu olhei a tempo aqui. Beleza, então tem aqui o FireOD, ele vai iniciar o serviço. Então vamos colocar as opções aqui. Eu quero que ele habilite, né, o serviço HTTP, ou seja, a porta 80. Quero que isso aqui seja permanente, tá? Quero também que seja imediato, né? Então assim que eu salvar immediate, né? Então assim que eu salvar aqui, eu quero que ele já habilite essa porta, e o status eu quero que ele deixe como enable, tá? Então ele deve subir o serviço e também já deixar ele habilitado. Eu vou repetir, né, isso aqui para o meu serviço HTTPS, porque eu também preciso liberar a porta HTTPD, né? Então vamos copiar aqui o conteúdo, vamos colar aqui embaixo, beleza? Liberando a porta HTTPS, né? E aqui embaixo eu vou chamar a variável do HTTPS. Eu chamei ela ali de SSL Service. Vamos voltar ali para ver. Então a variável SSL Service vai liberar o HTTPS. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Beleza, o restante é semelhante. Tranquilo? Bom, então já temos aí, né, a configuração da nossa função. Vamos fazer o seguinte, antes de iniciar aqui os serviços, ou até mesmo antes daqui da porta do Fire, poderia ser depois também, né? Vamos deixar aqui mesmo. Vamos criar então aquele arquivo. Vou criar aqui criando um index personalizado, né? Então vou só colocar um arquivo de texto, utilizar aquele módulo copy. Vamos colocar aqui um conteúdo, teste de acesso HTTP e HTTPS, ok? E isso vai ser feito no arquivo /var www html index.html. Tranquilo? Então criamos aí o nosso arquivo com algumas tarefas, vamos salvar, tá? E vamos à execução. Antes de executar, eu vou colocar aqui então o Ansible Playbook, apontando para o meu playbook, só que eu vou pedir para ele testar, né, se eu digitei corretamente, né, a minha sintaxe aqui, né? Então syntax check, beleza, ó, tá tudo ok, né, bem correto. Vamos pedir então para ele executar. Eu tiro aqui o syntax check e vamos ver a execução do nosso playbook.
Opa, encontramos um erro aqui, né? Ele tentou acessar o servidor, beleza, só que ele deu uma mensagem dizendo que ele aceita somente os parâmetros, ó, instalando os pacotes necessários. Então, ele aceita a opção Absinthe, Installed, Lurch, Present. Bom, vamos lá então identificar, né, qual a opção que está configurada lá no nosso campo, né? Então ele indicou aqui esse erro. Viram que a Syntax ele deu como correto, né? Mas como é uma opção dentro do Syntax, é que ele deu errado. Foi exatamente aqui na instalação do pacote, né? Então vamos ver aqui. O nome ficou errado aqui, ó. Lurch, né? O latest aqui ficou errado. Então é latest. Então ele não identificou esta opção. A sintaxe está certa, né? State está aqui. Só que uma opção dentro do state que ele não reconheceu. Bom, então vamos repetir aqui o comando. Legal que deu erro que a gente já corrigiu, né? Aqui não é ao vivo, mas, né, o erro eu não vou cortar aqui no vídeo, né? Vou mostrar para vocês. Bom, ele apresentou uma outra falha, né, em uma outra atividade. Novamente, eu fiz a sintaxe está correta, os erros são os argumentos, né? Então veja que ele me deu aqui uma mensagem dizendo que o argumento state, né, deu alguma falha nesse liberando as portas. Então vamos ver, né, o que eu coloquei ali dentro do argumento nessa tarefa liberando as portas. Então vamos abrir de novo. Possivelmente esse erro ele vai estar nas duas configurações de Fario que nós fizemos, ó. Aqui ficou status, né? E a opção é state, né? Não status. Tá? Então vamos colocar aqui, vamos corrigir. Tá? Não é status, é state. E aqui embaixo também. Bacana? Na dúvida, Ansible Docs, FarioD, ele vai mostrar, né, as opções, aí você consegue ver. Eu coloquei state, né, mas não é state. Ou melhor, tinha colocado status, né, não é status, é state. Tá? Então foi um erro de digitação. E mesmo assim ele passou na sintaxe, né? Só que uma sintaxe errada. Perfeito, ele terminou. Ele não fez as atividades anteriores aqui porque ele já tinha executado. Novamente, depotência, né? Ele não precisa fazer o que já foi feito. E aqui as alterações, que foi liberando as portas e liberando a porta HTTPS. Então agora nós temos um serviço personalizado. Ó, HTTP, //, tá? Vamos então fazer o acesso ao nosso ASClient01.example.com. Beleza, ele trouxe lá o teste de acesso HTTP e HTTPS. Vamos ver se o HTTPS passa. Bom, como é um certificado autoassinado, eu vou colocar aqui o parâmetro "-k" para que ele consiga fazer o acesso via HTTPS. Conseguiu o acesso, ele me trouxe ali o teste, tá? Se eu não passar aqui o "-k", ele vai tentar ler o certificado, né? E ele vai me mostrar, né, que o certificado não é um certificado válido. Se eu tivesse carregado aqui pelo navegador, ele ia me falar que é um certificado autoassinado, que possivelmente eu estou tendo algum tipo de ataque, né? Ou então algum hack está capturando os dados, né? Todo aquele alarme que ele mostra quando o site tem um certificado que não é válido, né? Que não é assinado. Então, por isso que eu coloquei a opção "-k" para que ele conseguisse fazer a leitura do teste lá do site, mas não precisasse identificar que o certificado era um certificado válido ou não. Existe uma outra forma de trabalharmos com variáveis, né, um pouco mais avançada, criando o arquivo e tal, mas nós vamos avançando aqui dentro dos nossos vídeos e eu vou te ensinar também a trabalhar com as variáveis separadas, né, fora do arquivo playbook, né, trabalhando aí com os diretórios, beleza? Te aguardo. Se você não se inscreveu, esse é um bom momento, né? Assistiu o vídeo até aqui, então deixa o like, né, é bem importante aí para nós, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo. Até lá.